Abra a sua Bíblia para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Leremos versículos 12 a 17. O título da mensagem: Filhos de Deus pelo Espírito. Romanos 8, 12 a 17. Deixe a sua Bíblia aberta, nós estaremos consultando ela durante a explanação da palavra. Diz o seguinte o texto da palavra: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. A autoria do livro de Romanos é atribuída a Paulo, que contou com a ajuda de Tércio, responsável por transcrever as palavras do apóstolo. Nesta carta, Paulo se esforça em levar a doutrina de Cristo, mostrando a sua importância aos cristãos de Roma. O livro foi escrito enquanto Paulo estava ali em Corinto, na Grécia, antes da sua viagem a Jerusalém, para levar aos pobres as ofertas recebidas pelos irmãos. E ao longo desses 16 capítulos, nós acompanhamos o ministério de Paulo durante as suas viagens para passar às pessoas os ensinamentos de Cristo. O apóstolo relata seu desejo de ir a Roma, levar a palavra do Senhor para os romanos e logo após ir à Espanha, mas não conseguiu cumprir esse desejo, pois ele foi preso antes disso em Jerusalém. E após isso, após sua prisão, ele foi levado para Roma em prisão domiciliar, onde continuou pregando a palavra do Senhor. E nesse livro, o apóstolo relata sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecados, deixando clara a importância de Deus. Paulo ele vai enfatizar a necessidade de nós crermos no Senhor, pois aos que creem, Deus dará a vida eterna e paz. Já aos que não creem, sofrerão com juízo. E aí em Romanos 1, 18 ele diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Nós lemos agora há pouco, quando Nicodemos vai ter com Jesus. Nicodemos queria saber o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. E aí Jesus deixou muito clara a necessidade do novo nascimento. E aí ele vai falar justamente o versículo áureo da Bíblia, o versículo principal, que é João 3,16, que quando Deus prova o seu amor para conosco, onde ele diz que nos amou e que nos ama e que não tem prazer na justiça, aliás, na morte do ímpio. Mas a Bíblia diz também que o nosso Deus, ele é um Deus justo, e a ira dele virá sobre toda a impiedade e toda a justiça do homem. O apóstolo Paulo também vai escrever sobre o sacrifício que Cristo consumou por nós para nos salvar, e o modo como a doutrina de Deus e a fé nele modificam nossas vidas. Paulo aconselha os cristãos a terem comunhão entre eles, entre os cristãos. Isso é muito importante. O próprio Jesus, ele disse isso e ele ordenou isso. E ele mostrou como devia ser. Assim como ele tinha comunhão com o Pai, nós também devemos ter essa comunhão uns com os outros. E ele diz que através dessa comunhão, as pessoas irão crer no Senhor Jesus. Então Paulo está nos dando algumas dicas importantes para que nós possamos de fato entender o Evangelho e viver, como ele mesmo disse, claro, inspirado pelo Espírito Santo, acima de tudo, de modo digno de Deus. Ou seja, Deus está falando através de Paulo que nós temos que viver de modo digno de Deus. O texto de hoje, o tema de hoje é filhos
adotados por Deus, somos filhos. E como filhos nós temos privilégios, mas nós também temos responsabilidades. Então, nesse livro aqui de Paulo, nós podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo aos cristãos de Roma, que serve para nós também. E vamos conhecer um pouco mais também do seu ministério, quando ele nos lembra da justiça de Deus e nos convida a crer nele. E aí no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E o conceito de sermos filhos de Deus pelo Espírito é central para a fé cristã. A adoção em Cristo, a nossa filiação em Cristo é o auge. É muito importante nós entendermos esse relacionamento e nós entendermos quem nós somos. Na sexta-feira passada, o missionário Willy, ele ministrou para nós através de uma live, e ele mais uma vez falou justamente sobre a identidade. E ele disse que nós já falamos há alguns tempos atrás que as pessoas não conhecem a sua identidade. Qual é a sua identidade? Se alguém perguntar para você qual é a sua identidade, o que é que você vai responder? Você vai dizer o número do seu RG? Você vai dizer que você é o fulano de tal? E a nossa identidade é: somos filhos e filhas de Deus. Estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira, estávamos condenados à perdição eterna. Mas Deus, Ele providenciou um meio para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Ele. Quando Deus criou o homem para viver eternamente ao lado dEle, em perfeição. Mas o homem pecou. E o pecado afasta o homem de Deus. O pecado afastou o homem de Deus, e o pecado gera as consequências, que é a morte física, morte espiritual e também morte eterna. Então, através do Espírito Santo, agora nós somos adotados na família de Deus. Somos libertos do medo e da escravidão e passamos a ser herdeiros das promessas divinas. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui nos versículos 12 e 13, Paulo nos orienta a viver pelo Espírito. Ele diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores. A primeira coisa que ele mostra é que nós somos devedores. Ou seja, o homem, ou ele é escravo do pecado para a morte, para a perdição eterna, ou ele é escravo de Deus. Então nós somos devedores a Deus. Não a carne, ele diz, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Então Paulo está dizendo o seguinte, que agora nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, fomos vivificados em Cristo, recebemos uma nova vida, uma nova identidade, a verdadeira identidade, somos filhos de Deus, e agora nós temos que mortificar a carne. O homem comum, o homem natural, ele vive para satisfazer o desejo da carne. Ele está morto para Deus, mas está vivo para o pecado. Agora, quando esse homem ressuscita, quando ele recebe Jesus Cristo, agora ele tem que morrer para o mundo. Ele ressuscita para Deus, mas ele tem que morrer para o mundo. Então Paulo vai enfatizar aqui a nossa nova obrigação, não para a carne, mas para vivermos segundo o Espírito. Jesus, quando foi, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria outro Consolador, o qual estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo está aqui justamente para nos guiar, para nos conduzir. Na semana passada nós comemoramos Pentecostes e nós fomos relembrados da ação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja. Então nós temos que viver segundo o Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós temos que ter intimidade com o Espírito, porque é Ele que vai nos capacitar. É Ele que vai nos dar dons espirituais, é Ele que vai nos conduzir ao sucesso, ao triunfo. Então é importante não somente nós cantarmos sobre o Espírito, falarmos sobre o Espírito, mas nós temos que ter relacionamento com o Senhor Jesus. Assim como os discípulos tinham relacionamento com Jesus enquanto estavam aqui na terra, João chegou a deitar nos ombros de Jesus, assim nós também temos que ter essa intimidade com o Espírito Santo. E aí lá no Antigo Testamento, Deus já falava que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
e a estes Deus lhe dará a revelar os seus conselhos. Então é importante nós vivermos segundo o Espírito. E Paulo está explicando aqui que a nossa dívida é com o Espírito e não com a carne. E Paulo ele vai explicar que existe uma luta, a carne querendo fazer a vontade da carne. Nós que somos salvos, nós que somos filhos e filhas de Deus, ainda estamos sujeitos a esse corpo mortal. E o corpo mortal sempre vai tentar nos afastar de Deus, nos trazer para a pecaminosidade, para desfrutar dos prazeres do mundo. E aí então nós temos que estar nessa constante batalha espiritual, mortificando a carne, não fazendo o desejo da carne, não cumprindo com o desejo da carne, mas sim com a vontade de Deus, vivendo para Deus. E ele fala também da mortificação dos feitos do corpo, a importância de uma vida de santidade e rejeitar os desejos pecaminosos. Nós somos sujeitos, estamos sujeitos. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão, e ele procura de todas as formas nos impedir de caminhar, nos impedir de viver uma vida santa e reta. Somos tentados, mas nós temos o Espírito Santo, que sempre nos conduz em triunfo. Jesus deixou bem claro que nós, apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios, das provações, das tentações, nós somos mais do que vitoriosos. Não vem provação além das nossas forças, não vem luta além das nossas forças. Antes mesmo de vir a luta, Deus já está nos preparando, e nós também temos que estar preparados. E esse preparo é mortificar a carne, é viver para Deus, é viver pelo Espírito. E aí nós temos a promessa de vida. Viver segundo o Espírito traz vida abundante e vida eterna. Jesus disse: o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas eu vim para dar vida e vida eterna. Vida abundante, vida eterna. Então nós temos em Cristo Jesus o direito de desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante aqui na face dessa terra, e ainda estamos aguardando a promessa dele. Quando ele subiu ao céu, ele prometeu que voltaria para buscar seu povo, e ele não retarda a sua promessa. Então é muito importante viver pelo Espírito, ter intimidade com o Espírito, aprender a conversar com o Espírito, ouvir a voz do Espírito. Quantas vezes Deus fala conosco e nós achamos que são os nossos pensamentos? Então nós precisamos aprender a discernir. Paulo fala isso, discernir o corpo, entender o que é a igreja, mas discernir também as vozes interiores, discernir os nossos pensamentos, discernir a ação de Deus nas nossas vidas, para sermos guiados pelo Espírito, que é o segundo ponto. Então, vivendo pelo Espírito, então nós somos guiados agora pelo Espírito, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o contrário também é verdade. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não tem como, você só se torna filho a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus. O homem comum, o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, e não pode entender, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo que nos capacita para nós entendermos, para nós realmente vivermos pelo Senhor e para o Senhor. Então agora nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Esta é a marca distintiva dos filhos de Deus, serem guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando Jesus iniciou seu ministério, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Então o Espírito Santo vai nos guiar, se nós não formos rebeldes a Ele, é claro. Então nós temos que aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Isso exige submissão e obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Nós não podemos separar a nossa vida secular da nossa vida espiritual, da nossa vida religiosa. Nós temos que entender que nós estamos nesse mundo para viver para a glória de Deus. Então nós temos que estar sintonizados com Deus 24 horas por dia. As nossas ações, as nossas atitudes têm que ser atitudes e ações de verdadeiros filhos e filhas de Deus, que é o privilégio, a filiação divina.
Nós agora somos filhos de Deus, mas nós temos a responsabilidade de sermos chamados filhos de Deus. Então é um peso muito grande. Eu estava pensando esses dias, quantas pessoas que de repente chegam para os filhos dos pastores, eu já vi muito isso, até mesmo com as nossas filhas, mas em outras situações também, e dos líderes. Você não pode fazer isso porque você é o filho do pastor, você é filho do presbítero, você tem que dar exemplo. E na verdade é um equívoco muito grande. Criança é criança e não é a filiação dele que vai determinar o que ele tem que fazer ou não. Ele tem que também fazer para a glória de Deus, não porque é filho do pastor ou filho dos líderes da igreja. Mas o que chama a atenção aqui é a questão de que somos filhos, então nós temos que replicar a vida dos nossos pais em nós mesmos. Ser filho, então, exige aqui um compromisso, é uma responsabilidade. E nós somos especialistas em querer as bênçãos de Deus. E esquecemos que com as bênçãos de Deus vem também a responsabilidade. E aí então é preciso aprender a ser guiado por Deus. Guiado nas pequenas coisas, guiado nas grandes coisas. Se nós atentarmos mais para o Espírito Santo, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos guie, nós vamos então ser mais capacitados para a vitória. E aí, em terceiro lugar, Paulo vai falar do espírito de adoção, versículos 15 e 16, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E aí no versículo 16 ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito que nos conduz a Cristo, o Espírito que realmente prova que nós somos filhos de Deus. E aí ele diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, pelo contrário, nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos libertos da escravidão de Satanás, nós somos libertos da escravidão do mundo, e agora então nós temos que viver para Deus. E ele fala de não vivermos atemorizados, porque nós fomos adotados, nós passamos a ser filhos de Deus. Então chamamos ele de Abba, Pai. Esse Abba, Pai é uma forma carinhosa de você tratar o seu pai no grego. Ou seja, mais ou menos seria equivalente a papaizinho, demonstrando essa intimidade. E aí o Espírito Santo é que vai testificar com o nosso espírito. Portanto, cada um de nós podemos ter a certeza de que nós somos filhos de Deus mesmo ou não. O ser humano pode ter essa certeza, porque se ele tem o Espírito Santo, ele vai ter essa certeza. Porque o próprio Espírito Santo é que vai conduzir, é o Espírito Santo que vai mostrar que nós fomos adotados como filhos. E esse espírito de adoção, ele exige o status de mudança de escravidão para a filiação. Nós éramos escravos do mundo, do pecado, mas agora somos escravos de Deus, somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós não podemos mais viver na prática do pecado. E o Abba, Pai, então, é essa intimidade, essa confiança que os crentes têm com Deus como seu Pai amoroso. Nós que somos pais sabemos quanto os filhos confiam nos seus pais, confiam cegamente, e assim também nós temos que confiar no nosso Deus, que Ele é fiel, e Ele cumpre cabalmente as suas promessas. Jesus cumpriu todas as promessas que Ele havia feito, até a sua morte e ressurreição, Ele cumpriu, e irá cumprir todas elas, que agora a maior promessa é de ressurreição e vida eterna. Assim que com Ele nós morremos, também com Ele nós vamos reinar, nós vamos viver eternamente. E então nós temos o testemunho do Espírito Santo nos nossos corações, que nos dá essa segurança, que nos dá essa certeza. E aí, em quarto lugar, Paulo vai falar que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Cristo, co-herdeiros, ou seja, herdamos com Cristo. Aí ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Agora vamos observar que aqui tem uma condição: se somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você pode ter a certeza, você pode ter essa garantia: você é herdeiro de Deus, você é herdeiro da vida eterna, você é co-herdeiro com Cristo. Então, se sofremos aqui com Ele, nós também vamos herdar a sua glória, nós vamos reinar eternamente com Ele. Então nós temos como herança divina as bênçãos e promessas que recebemos como filhos de Deus. Imagine, você estava morto nos seus delitos, nos seus pecados. Andava errante, sem Deus, sem salvação nesse mundo. De repente você foi alcançado com a graça salvadora. A sua vida se transformou. Agora você é uma nova criatura. As coisas elas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura, uma nova pessoa. Você agora é filho de Deus. E isso faz toda a diferença. Então nós temos também que agora viver como verdadeiros filhos de Deus. Viver em santificação. Morrer para o pecado. É inadmissível um cristão ele continuar nas velhas práticas do pecado. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Então a palavra de Deus diz: não pequem, mas se alguém pecar, nem tudo está acabado. É possível, através do Espírito Santo, quando nós pecamos, nós não temos prazer no pecado, nós já sentimos o remorso, nós já sentimos que estamos em falha com Deus, o Espírito de Deus nos inquieta e nós sabemos que nós erramos. Então nós temos agora que buscar o perdão, a reconciliação. E aí nós temos que viver acima de tudo de modo digno do Senhor. Nós temos que entender que nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa vida é para ser vivida para a glória de Deus. Nós temos que fazer as obras de Deus enquanto nós estivermos na face dessa terra. Jesus sofreu. E Ele disse aqui também que nós vamos também participar dos seus sofrimentos. O mundo nos ataca. O diabo procura nos atacar. Nós passamos por tribulações, mas passamos. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então nós não podemos ficar derrotados diante das tribulações, diante dos desafios. Nós temos que crer que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E o segredo é nós nos voltarmos para Deus. Nós vivemos em novidade de vida, em santificação, uma vida no altar, 24 horas por dia, abominando o pecado, abominando todas as coisas do passado e desfrutando da vida nova que Deus tem para nós. E ainda nós somos encorajados para viver na expectativa da glória futura, apesar dos sofrimentos presentes. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. E Ele promete também que nós vencemos, porque Ele já venceu por nós. E Ele nos guarda, nos protege, e Ele está tão somente trabalhando as nossas vidas. As tribulações, elas acontecem justamente para o nosso crescimento, e nós temos que aprender isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, concluindo, nós precisamos entender que somos filhos de Deus, filhos por adoção. Para nos tornarmos filhos, Jesus teve que morrer, entregar seu corpo para nos salvar. E então nós temos agora que viver pelo Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós temos que ter essa testificação de que somos de fato filhos de Deus, e nós temos que ter esperança na glória futura. Jesus, Ele disse que virá buscar a sua igreja, e Ele virá buscar a sua igreja. Agora, nós precisamos estar firmes, confiantes no Senhor. Paulo está nos exortando a nós desfrutarmos dessa vida plena, dessa vida abundante, dessa posição, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
E aí então nós somos desafiados a viver de acordo com a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus. Antes de qualquer coisa, somos filhas e filhos de Deus. Então nós temos que viver a nossa identidade. Nós temos que entender a nossa posição em Cristo. E que como filhos nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se nós realmente abrirmos nosso coração, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos guie, nós vamos desfrutar da vida plena e abundante que Deus tem para nós. E aí nós podemos então realizar as obras do Senhor. Como filhos de Deus, Jesus veio para salvar o mundo. E Ele disse que se nós crêssemos nele, as mesmas obras que Ele fez, nós faríamos, e obras maiores nós faríamos. E por que é que nós não estamos fazendo? Porque nós não estamos entendendo de fato o que é ser filho e filha de Deus. Nós não estamos entendendo a nossa posição em Cristo. Porque a partir do momento que você entender de fato, e você viver na dimensão do Espírito, a sua vida, ela vai caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. E aí nós vamos ver essa ação acontecendo no contexto da igreja. Então é importante quando você realmente vive o Evangelho, convive o reino de Deus, isso vai refletir na vida da igreja. Olha quantas cadeiras vazias nós temos aqui. Por que elas estão vazias? Não adianta nós esperarmos que Deus envie as pessoas. Jesus disse, ide, nós é que temos que ir aonde as pessoas estão. É o Espírito Santo que atua, é o Espírito Santo que age, mas a palavra de Deus diz que Deus negou aos anjos esse privilégio de levarmos as pessoas a Cristo. E nos deu a nós, que somos filhos de Deus, esse privilégio. Tá? É um privilégio. E é tremendo. Tá? Nós vemos aí os jovens pais, como vibram com seus primeiros filhos. Nós já passamos por isso, alguns de nós aqui, como é maravilhoso. E realmente é muito importante nós também entendermos o relacionamento que existe entre a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Você pode ser pai biológico de poucas crianças. Hoje, máximo 2 crianças a família tem tido. Mas você, como um pai espiritual, você pode gerar milhões de filhos. Na história da igreja, existe história de homens que geraram milhões. Pedro pregou o primeiro sermão, quase 3.000 homens se converteram. Então nós podemos, basta nós entendermos a nossa posição em Cristo. Basta nós deixarmos que o Espírito Santo nos guie, tomarmos a nossa posição ao lado de Cristo e vivermos para Cristo. Que Ele nos abençoe e que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a igreja para se colocar em pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. E entenda a sua posição em Cristo. Peça a capacitação do Espírito Santo para você viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida confiante e expectante na glória futura em Cristo Jesus. Peça a Deus que te dê graça para que você possa superar os desafios, mortificar a carne e vencer o pecado. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que realmente a nossa identidade seja manifesta a cada dia, Senhor, em nossas vidas. Que possamos entender a nossa verdadeira identidade. Somos filhos e filhas de Deus. E isso faz toda a diferença, Pai querido. E temos o Teu Espírito, o qual testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Ó Deus, nós temos o Teu Espírito que nos guia, Senhor. Mas nós precisamos para isso viver, ó Deus, no Espírito e pelo Espírito, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda também a vivermos a expectativa, Senhor, daquele grande e glorioso dia, quando o Senhor virá para buscar a Tua igreja, Pai. Venha, Senhor, nos sustentar. Venha, Senhor, nos fortalecer. Venha, Senhor, nos abençoar, Pai querido. Venha, Senhor, transformar as nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.